Olha só, até gravei um vídeo bem legal sobre isso, com 7 medidas para a questão dos moradores de rua. A primeira é fazer um grande censo. Quantas pessoas são de fato moradores de rua, onde eles estão, qual o nome deles, qual a família deles, quais são os vínculos sociais que eles ainda têm com parentes e amigos. Isso precisa ser levantado urgentemente. Você só está com problemas se você tiver dados para lidar com o problema. 2, você vai precisar separar quem são pessoas funcionais capazes de serem recolocadas em mercado de trabalho de pessoas que dispõem de transtornos mentais os mais diversos. Grande parte do que a gente chama de morador de rua são pessoas com transtornos mentais. E 3, separar também desse mesmo pool pessoas com pedidos de prisão, com muitas passagens na cadeia, que também existem aos montes. Inclusive muitos crimes sexuais acontecem entre moradores de rua. Essa separação vai colocar na cadeia, quem tem que colocar na cadeia? Vai ter que levar para um albergue específico para fazer a recuperação e realocação. Quem precisa, e isso não pode ser nos centros das grandes cidades, porque no Brasil a gente tem essa mania e acaba fazendo que os centros fiquem degradados, e voltar a internar quem precisa ser internado. O SUS trouxe essa coisa da política antimanicomial, essa lógica de querer fechar os hospitais psiquiátricos, aí essas pessoas estão fazendo duas coisas, estão indo para a rua, morando na rua, usando crack, que acontece com muitos desses aí, e cometendo crimes. Então essas pessoas precisam de cuidado. Os hospitais psiquiátricos precisam voltar. E eles precisam voltar não para torturar ninguém. Ah, meu Deus, como era antigamente. Sim, era muito ruim. Agora não tem que ser ruim. Temos que ter bons hospitais psiquiátricos. Então, usuários de drogas com crack precisam ir ser internados. Então, essas são as coisas mais básicas para se iniciar. Essa separação deles. Catalogar, separar, buscar os vínculos sociais deles. Quem puder trabalhar, ser realocado, será realocado. Quem precisar ser internado, como muitos precisam ser, será internado. Quem estava cometendo crime ou estava em cometimento de crime, ser preso. Essa é a regra geral. Temos que derrubar essas decisões do STF também, que permitem que se more nas ruas. Não se pode morar nas ruas. As ruas não podem ser privatizadas por eles. O morador de rua tem que ir para um albergue. Se existe um albergue, o morador de rua não pode se negar para o albergue. Aí, se ele se negar, em última instância, ele tem que ser detido. Você tem que usar força policial. O cara não vai privatizar um espaço público. A praça não pertence ao morador de rua. Ah, mas ele é pobre. Cara, uma pessoa não pode alegar pobreza, ou alegar insanidade, ou um transtorno mental, para na prática se apropriar do espaço público dos outros. Você paga o IPTU no teu bairro, você tem que dispor, tem que andar seguro no teu bairro. Então, essas são medidas simples de imposição de lei e ordem e de cuidado para a gente tocar essa questão. Fica nessa linha aqui, só estiver no fundo. Ah, desculpa o pessoal do fundo, eu tava falando aqui, né? Olá, galera do fundo. Próximo. Boa noite, meu nome é Evandro Alves, sou pré-candidato a deputado federal pelo Tocantins, estou aqui representando o meu estado e eu sou farmacêutico e gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você. O Tocantins, principalmente o Pico do Papagaio, a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, porque a gente tem a junção do Cerrado com a Amazônia. A minha dúvida é, o que falta para a gente instalar uma grande farmacêutica no Pico do Papagaio para aproveitar esse potencial farmacêutico que a gente pode ter ali de novas moléculas, novos medicamentos e outros produtos para a indústria? Essa pergunta é uma pergunta boa, porque eu ouvi uma versão dela ligada a terras raras na região do sul de Minas, agora que eu estava lá. O que falta para ter uma indústria de semicondutor no sul de Minas? Ou o que falta da gente ter, sei lá, uma indústria ligada a beneficiamento ou patentes ou de produtos obtidos da Amazônia? O que falta para a gente fazer os nossos próprios fertilizantes usando potássio e fosfato? Duas coisas. Falta uma agenda de competitividade para o Brasil, que baixe os juros, que faça ser fácil produzir e instalar empresa no Brasil. Uma empresa que vai produzir, por exemplo, produtos biofarmacêuticos de qualidade, que demanda pesquisa e investimento, instalação de empresas por muito tempo, criação de patentes. Isso demanda segurança jurídica. E você não tem segurança jurídica, nem no Tocantins, muito menos no Brasil como um todo. O Brasil é um país inseguro. Resolver essas questões com uma agenda de competitividade, com marcos regulatórios muito simples, um que passou, e até estou falando muito que vai fazer diferença aqui para vocês, rapidamente, é o licenciamento ambiental. Ainda há uma política de tentar criar litígios sobre licenciamento ambiental, então a gente vai ver ONGs tentando derrubar os efeitos, mas o licenciamento ambiental vai permitir e facilitar a instalação de empresas, obter os alvarás e as licenças mais rápido. Isso já a gente vai sentir, mas assim, com juros de 15% ao ano na Selic, com o maior spread bancário do mundo, com impostos escorchantes, com medo de contratar e demitir como a gente tem aqui, com questões fundiárias nessa região que devem ser super complexas, porque envolve índio, tudo que envolve índio envolve injeção de saco. Então, se não resolver todas essas etapas,
O empreendedor brasileiro ou internacional não vai querer botar um suado dinheirinho dele aqui. E aí qual o problema dele botar o dinheiro? Ele pode até botar no Brasil. Ele vai botar em um título do Tesouro com uma Selic bizarramente alta que tem. Então não está compensando para ele isso. Não só aqui, como não está compensando ele, sei lá, processar e fazer elementos de circuitos complexos, por exemplo, na região sul de Minas com as tais terras raras que você fala. Então a gente não está explorando nada do nosso potencial porque a gente se sabota. E isso a gente tem uma agenda, que eu sempre falo que é a nossa agenda de competitividade, que ela é central para a gente poder andar com esse tema. Aqui, candidato. Seja bem-vindo à Imperatriz sempre. Meu nome é Jonas, eu sou um microempresário do ramo de alimentos congelados. 97% das empresas do Brasil são pequenas ou micros. Temos muitos problemas para crescer. E eu vou citar só 2 para o senhor poder responder para nós. A carga tributária muito pesada e a dificuldade de acesso a crédito nos bancos oficiais. Quais as medidas concretas o senhor pretende implementar nos seus primeiros 12 meses de governo para nos ajudar a crescer? Ótima pergunta e uma resposta muito simples. Primeiro, os bancos nem têm vontade de emprestar dinheiro no Brasil, por diversas razões. Porque você tem muita insegurança jurídica para o próprio banco emprestar. A chance do banco basicamente tomar uma inadimplência muito alta, tanto que grande parte dos brasileiros, das empresas brasileiras, estão no Serasa em alguma medida. E o banco não consegue executar a dívida. Por exemplo, se você tem uma empresa pequena, aí você dá em garantia um maquinário que você tem, um ativo que você tenha para o banco. Se o banco quiser executar na hora de emprestar o dinheiro que você eventualmente não tem pago, no Brasil demora anos. Aí o banco fala, cara, é simplesmente mais fácil eu pegar e botar o dinheiro na Selic. Eu deixo o dinheiro na Selic e fico girando como o banco já faz no Brasil, e aí eu não corro tanto risco, e eu não entro nas operações empresariais que no Brasil são muito difíceis. Então, isso se soma também ao fato de a gente ter um oligopólio bancário, que são poucos bancos, todos se conversam, todos com muito pouco afeitos ao risco, e entendendo que eles já têm uma fórmula no Brasil que permite que eles ganhem um lucro muito acima da média. Esse lucro acima da média não é participando da atividade produtiva brasileira. Então, onde eu vou mexer primeiro? Nós precisamos, mexer na questão fiscal, diminuir os gastos do Estado brasileiro. Diminuindo os gastos, a curva de dívida se altera, ou seja, a dívida pro PIB, a proporção de dívida pro PIB. Eu estou falando do grego ou tá dando para entender? Você fala, tá. Ou seja, se eu diminuo o gasto, o que eu quero dizer é, eu não vou precisar pagar juros tão altos, porque todo mundo vai saber que o Brasil vai conseguir pagar a sua dívida. É igual isso, eu não vou precisar pegar dinheiro com a agiota pagando juros muito altos porque eu tenho fama de caloteiro. É basicamente isso. O Estado brasileiro está com fama de caloteiro, por isso que ele está pagando juros de agiota. Então, se eu diminuir os gastos, a curva de dívida diminui, e aí eu vou poder, de 15 vai para 13, de 13 vai para 11, de 11 vai para 8, de 8 vai para 7. Ao fazer isso, sobra 2 coisas, dinheiro para investimento, e fica, o empresário fica muito mais tentado, ao invés de comprar título, ele investir em atividade produtiva. Se o investimento em atividade produtiva, seja com empresas de investimento, seja com bancos, seja com uma coisa que eu quero fazer, que é transformar as factories no Brasil em bancos comerciais, se esse cara sentir, eu tenho um estímulo econômico, e 2, eu tenho segurança jurídica para cobrar a dívida caso eu emprestei, aí ele vai começar a entrar. E aí, se paralelamente eu entro com o que o rapaz perguntou antes, com a agenda de competitividade, que faça ser abrir uma empresa, fechar uma empresa ser fácil, que faça obter todas as licenças e alvarás ser super fácil, super rápido, que faça a questão tributária, para você pagar o imposto ser fácil e rápido, você não precisa ter um contador, toda uma área ligada à parte tributária, não, super rápido, fácil e simples. Se eu fazer a energia ser barata, aumentando o investimento em infraestrutura, se eu fazer a parte de transporte ser barata, todos os custos e insumos diminuem, todo mundo vai investir em atividade produtiva. Esse é um processo que você vai conseguir ver no todo no primeiro ano, os 12 meses. Não, o que você vai sentir é uma curva nos juros e um aumento da oferta de crédito. Vai começar a ter. Suficiente como você gostaria? Não, mas até o 3º ano você vai ver. E aí você vai ver uma curva diferente, porque aí o investimento vem, a expectativa futura se torna melhor, e aí o ânimo de investir aumenta. E aí os bancos e as outras instituições financeiras, inclusive investidores, vão querer colocar dinheiro nos negócios, e aí a coisa tende a melhorar. De nada. Valeu. Oi, Renan, boa noite. Eu sou o Alan, sou estudante de Direito, eu estou quase concluindo o curso. E o meu projeto de TCC é justamente em relação ao direito penal do inimigo, do Jacobs, né? E aí eu queria ver essa possível solução, porque eu vejo, até estudando e trabalhando no meu projeto, que
o enorme bloqueio que a gente tem com relação à segurança pública e a enfrentar, de fato, o crime organizado como tem que ser enfrentado, é a Constituição, né? Ela é muito garantista eu acho que a gente tem que ultrapassar isso. Eu queria saber da tua pessoa um tipo de solução para isso, viável. Porque ou a gente faz uma grande reforma nessa Constituição, que, a meu ver, também já está bem defasada, ou a gente propõe uma nova Constituinte, porque ela é uma Constituição que é muito garantista, principalmente para vagabundo, né? Ela é, e ela vem da seguinte natureza. A Constituição brasileira ela foi construída num modelo oposto do direito penal brasileiro, porque ela surge como uma resposta ao período da ditadura militar, em que havia um regime de exceção, e esse regime de exceção declarou o inimigo, que eram os guerrilheiros comunistas, que queriam dar um golpe de Estado e que, aqui entre nós, eram inimigos sim. Eles queriam transformar aquilo numa Cuba. Dito isso, a resposta que o legislador, que o constituinte fez foi: não, temos que evitar qualquer instrumento que gere essa segregação do inimigo. Estamos numa democracia. Aí começaram a aceitar a MST como movimento social, começou a aparecer gangue como Comando Vermelho na TV, na Globo, já nos anos 90, como olha que legal o funk, e a gente começou a naturalizar o absurdo. Então o processo, a mentalidade do constituinte, ela se reflete na cultura a posteriori e se reflete nos índices de criminalidade que nós temos hoje. Pois bem, a ideia do direito penal do inimigo, que você está escrevendo, você conhece, é fazer uma segregação, que tem que ser muito objetiva para não ser perigosa, de quem é o inimigo. Pois bem, tudo se facilita muito quando o inimigo é autodeclarado. Os membros das facções criminosas do Brasil são autodeclarados, porque eles são instituições políticas. A declaração não é uma análise subjetiva que eu tenho, falando, ele é líder do PCC, tá na cara. Não. Um membro que é uma liderança do PCC, ele está hierarquicamente instalado dentro de uma máquina que se reconhece como PCC, que dá ordens, que controla contas bancárias, que faz demonstrações públicas de ocupações políticas de poder, picham o PCC, colocam nas suas ruas, vamos dizer, elementos com essa simbologia. Membros do Comando Vermelho se tatuam como Comando Vermelho, eles têm identificações, seus artistas cantam músicas, ou seja, a identificação é auto-evidente. Todo mundo sabe. Portanto, é um caso mais fácil do que a gente tinha, inclusive, no período da ditadura militar, em que os grupos, estou lutando pela democracia. Você tinha, os grupos eram clandestinos. Ali não. Um grupo clandestino, sei lá, do Marighella, ele era muito mais clandestino do que uma facção criminosa hoje, que ela é aparente. Então, é fácil fazer essa segregação. Do ponto de vista legislativo, é PL, na maior parte dos casos, para você fazer essa segregação e essa implementação, e talvez alguma coisa que envolva uma PEC para alterar um ou outro artigo. Não envolve necessariamente cláusula pétrea, ou seja, dá para fazer dentro da legislação brasileira. E o modelo que eu estou pleiteando é, primeiro, passar o projeto de lei instituindo o direito penal do inimigo, estabelecendo como o inimigo tem que ser tratado. Depois tem que passar no Congresso justamente a lei que vai explicar passo a passo o que será feito com o inimigo. Olha, o cara que é parte de uma facção, ele não tem habeas corpus, a presunção de inocência deixa de existir, só a premissa do Jacobs, ou seja, o cara tem uma presunção de culpa. Se for reconhecido que ele fez parte de uma facção, eu estou presumindo que ele está o tempo todo, permanentemente, em atividade litigiosa, porque a existência da facção é a atividade litigiosa. Então esse cara precisa ser detido a qualquer momento. Esse cara não vai poder pagar uma fiança para sair da cadeia, esse cara não vai poder ter visita na cadeia, vai ter que ficar isolado. Todas as premissas do direito penal do inimigo. Isso está dado. Aí o presidente da República, através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, da ABIN, fazem um relatório declarando, PCC, Comando Vermelho, são essa aqui as listas das facções, esses aqui são os membros. E as polícias estaduais, com base nesse arcabouço jurídico, com o Ministério Público Estadual, vão começar a fazer a caça desses caras. Isso é possível. O fim da mentalidade de 88, que é a mentalidade desse constituinte, no fundo ela tem que morrer no coração dos brasileiros. E eu acho que ela morreu. Ninguém mais tem medo de falar que quer prender e matar vagabundo. Acabou o medo de falar disso. Então essa mentalidade morreu. Agora é pegar a Constituição deles e mexer nela toda para se submeter à nossa vontade. E depois que nós saímos vencedores, ter uma Constituição nova. São etapas. E eu acho que é isso. Boa noite, Renan. Me chamo Arthur. E uma situação que eu imagino que não só eu, mas todos aqui nos deparamos a propagar a missão, a autopropagar a missão, enfim, é a desesperança que o brasileiro tem
em relação à política, principalmente porque, por exemplo, você faz propostas ótimas que, no fundo, quando eu vou chegar para alguém e apresentar essa proposta, a pessoa fica com aquela noção de que, pô, essa proposta ela vai começar de um jeito e até ela ser efetivada, ela já foi toda distorcida e, enfim, a política no Brasil é um negócio entravado. E aí o que eu queria saber de você é, das suas propostas principais, como direito penal do inimigo, proposta de segurança pública, desenvolvimento social, econômico, enfim, quais são as que você julga menos vulneráveis a essas distorções, enfim, coisa de chegar ao poder e efetivar e poder garantir, falar, não, isso daqui eu não dependo de ninguém para fazer, ou depende de pouquíssima gente, e a gente vai chegar lá e vai fazer e vai resolver. Acho que as primeiras, todo governo entra com 6 meses de crédito e caso eu ganhe a eleição, significa que vindo de um partido pequeno a gente fez uma onda, né? Uma onda, e essa onda vai varrer as eleições. Não tendo o rabo preso com ninguém, não tendo medo de nada, assumir o poder e chegar com o enfrentamento ao crime organizado e a reforma fiscal que eu expliquei que corta gasto. Essas duas dá para fazer sem muita mitigação. Primeiro porque todo o mercado, todo mundo, governos vão adorar que a gente faça a reforma fiscal. E segundo que a população vai ter minha lei, simplesmente porque eu vou destruir o crime organizado, esse vai ser o principal pau. Logo, esses dois a gente consegue fazer sem mitigar. E aí eu espero que os efeitos econômicos e os efeitos de sensação de segurança sejam tão grandes que a nossa popularidade fique grande. Aí na hora da gente entrar com as reformas administrativas, com a reforma de competitividade, a gente não precisa mitigar ela, né, com esse maldito centrão mitigador, com essa esquerda mitigadora. Mas eu acho que assim, o governo que a gente desejaria ser um governo de salvação nacional, um governo reformista, que ia falar, eu vou fazer um sacrifício por 4 anos que vai mudar o Brasil. Esse seria a minha vontade. Porque quem fizer isso será marcado como o grande reformador do Brasil e todo mundo sabe que essas reformas precisam ser feitas. Então, creio eu que se eles não entenderem a gente como uma ameaça existencial, tipo o Renan quer virar um ditador, ou ele vai ganhar eleições para sempre, não digo que vai ter boa vontade, nunca conte com a vontade de ninguém, mas o topo da sociedade brasileira, isso inclui imprensa, isso inclui empresariado, isso inclui agro, isso inclui uma parte importante dos partidos políticos, eles gostariam muito de ver as coisas andarem. E eu acho que é sobre isso, acho que a gente consegue articular essas forças. Estamos fazendo, tá? Todas as rádios que eu vou, todos os lugares de imprensa que eu vou, todas as conversas que eu tenho, eu não vejo nenhuma pessoa falar, não, essa ideia é ruim. Ninguém, cara. Do banqueiro na Faria Lima até o radialista em Garanhuns, todo mundo, cara, puta ideia. Então, eu acho que dá para criar esse governo de salvação nacional. E aí vocês veem que, assim, claramente nossas propostas estão à direita, mas não estão me pintando aqui como, eu sou um conservador, saiam comunistas. Não é sobre isso, cara. É tipo, vamos resolver essa porra? Essa é a nossa vibe. Vamos resolver essa porra? Vamos resolver rápido essa merda? E eu acho que isso tende a atrair as pessoas. Pessoal, vou fazer uma pergunta daqui, depois eu vou o setor ali de trás, tem muita gente querendo perguntar, e depois ainda vai ter a fila de fotos para todo mundo bater a foto com o Renan, beleza? Vamos lá. Pode falar. Boa noite, Renan Santos, me chamo Pedro Henrique, sou motorista de aplicativo aqui em Imperatriz, seja bem-vindo à cidade. Queria saber, você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar a categoria ou acha que isso pode prejudicar os motoristas? E qual a sua proposta para a categoria? Uma proposta concreta para a gente, se tem. Repita o começo, por favor. Você falou rápido. Se você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar e se prejudica... Para os entregadores. Entregadores ou motoristas de aplicativos, né? Você está falando daquela taxa mínima após alguns quilômetros? Isso, aquele que ele mostrou, aquela regulamentação e tudo mais, né? E se você tem alguma proposta para a categoria? Olha só, eu entendo o afã populista do Guilherme Boulos e eu entendo do outro lado as mentiras que eles colocaram, tipo, esse custo não vai ser repassado para o cliente. Será repassado para o cliente. Em alguma medida, num país em que o custo de vida aumenta, tudo isso terá um efeito inflacionário e aí ou as pessoas consomem menos ou as pessoas vão deixar de consumir outras coisas. A tendência é as pessoas enxergam o delivery hoje como um pequeno luxo ou pegar o Uber como um pequeno luxo. A tendência é uma diminuição do consumo e essa diminuição do consumo pode redundar no fim do dia numa diminuição também da oferta de emprego das pessoas. E aí a pessoa que é um entregador ou um cara que é um motorista, ele vai ter menos possibilidades. O problema, no geral, a gente está captando um áudio aqui.
Tá, tipo, hoje tá com um fundo, um ódio gente aqui de... Blá, 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 blá. É só desligar o microfone pra ele. Foi? Acho que foi. Então, veja, eu não acho que o Estado, por princípio, deveria regular essas relações. Porque começou aí, você vai ver o Estado se imiscuindo cada vez mais, até um setor ser inviabilizado. A questão toda, eu volto a colocar, é hoje um entregador, em muitos lugares, ele não consegue fazer sua renda e a vida dele é uma desgraça. Mas ao mesmo tempo, o ser um entregador, o ser um motorista de Uber, é a opção hoje que uma pessoa tem para fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, como acontece na minha cidade de São Paulo. O motorista de Uber consegue fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, coisa que um emprego sério vai dar para ele. E mesmo com o arroxo, mesmo com o aperto que você tem por conta das tarifas que são cobradas por essas empresas, é uma opção de emprego para muitas pessoas. O meu medo é vir uma política que quando eu olho, eu vou te falar, e olha que eu tô falando do adversário Boulos, eu olho e falo, cara, isso aqui não parece fazer sentido, é R$1 a mais aqui por quilômetro e tal, não me parece problemático. A questão são as externalidades e a porta que você abre para você ter uma hiperregulação do Estado. Quando você vê, em nome de uma política que pode ser benéfica no curto prazo, mas maléfica no longo, você vai ver uma massa de pessoas que vivem desse tipo de trabalho perdendo seu emprego ou vendo essa dinâmica se alterar, no sentido de não ter mais consumo. Não tem mais como a pessoa vai diminuir o uso de Uber que ela faz, a pessoa vai diminuir a entrega que ela tem, porque será repassado para o consumidor. Não existe a hipótese da empresa, vou ganhar menos. Não, a empresa vai repassar. Faz parte de qualquer tipo de coisa. Inclusive a gente viu isso nas blusinhas, né? Aquele meme do cara que ficava dançando. Ei, estão mentindo pra você, vai ficar pra empresa, não pro consumidor. Mentira. As empresas colocam isso, chama estrutura de custo. Toda vez que você faz um cost breakdown do produto, você coloca todos, ou do serviço, você coloca todos os seus custos e você vai colocar no preço final. Em alguma maneira esse dinheiro vai ser sentido. Então, eu só faço um alerta. Essa é uma porta que está sendo aberta. Muito ruim. Aí, onde a vida para um entregador ou para um motorista pode se alterar? As pessoas pagam. Um carro no Brasil é muito mais caro do que ele deveria ser. Uma moto é muito mais caro do que ela deveria ser. O combustível é mais caro do que ele deveria ser. Os impostos que circulam ao redor de todo esse processo são muito mais caros. Então você tem dinheiro na mesa. E esse dinheiro está indo todo para o governo. É um dinheiro que podia estar na mão do entregador e na mão da própria empresa. Se eu for falar de empresas que estão regularizadas aqui no Brasil, como é o caso da Uber, como é o caso da iFood, essas empresas estão pagando impostos extremamente altos também. Então eu gostaria de ver, por exemplo, uma redução flat ali nos impostos cobrados sobre todo esse setor e aí um aumento da margem para os entregadores. Agora, do jeito que está, vai para o consumidor. Vai virar inflação para o consumidor. Que assim que a gente não negue, o consumidor vai pagar isso e o consumidor vai tomar uma decisão depois. Tá? Por mais que eu seja